para a gente poder conversar, para a gente poder bater papo, para a gente poder falar um pouquinho. Eu dividi para a gente poder pensar aqui em alguns blocos, para a gente poder ficar mais fácil. Eu coloquei o programa aqui, então eu vou estar olhando para cá e eu vou tentar, se vocês quiserem, pode entrar no meio, tá? Não se preocupem. É como, é como eu já disse, essa aula é feita em conjunto, a gente está fazendo ela junto. Eu vou tentar caminhar durante os blocos, eu vou dar um respiro para a gente poder conversar, e aí eu vou fazer algumas perguntas para ver se a gente consegue caminhar junto. Mas se no meio do caminho vocês quiserem, fiquem à vontade, tá bom? A qualquer hora. Então, por onde eu quero passar hoje? Eu quero passar hoje no Jesus como um curador, né? Não apenas aquele que proclama as parábolas, mas demonstrava a misericórdia de Deus em ação concreta, diferente de João Batista e os outros, né? Que focavam, quando digo os outros, digo os fariseus ou os curandeiros da época, onde eles focavam no pecado e no arrependimento. Jesus focava no sofrimento humano. Jesus caminhava com aqueles que sofriam, com os doentes, com os excluídos. Isso é uma coisa importante da gente pensar. E aí eu quero passar também pela realidade dos enfermos na Galileia. Cegos, paralíticos, leprosos, os endemoniados, as pessoas marginalizadas social e religiosamente, vistas como castigadas por Deus. Isso era uma outra coisa interessante, que também acaba entrando junto com o batismo de João, né? Esse arrependimento, né? A proposta de perdão de pecados, mas acho que Jesus vai mais a fundo, né? Jesus vai além. Jesus cura a alma e cura o corpo. Era algo mais complexo, ou talvez mais integral, né? Para a gente poder falar. O reino de Deus é mais integral. A proposta é mais holística, né? Mais inteiro. Enfim. E aí eu quero passar pelo estilo singular de Jesus, que não usava magias nem rituais, mas sua própria palavra. Eu acho que aqui a palavra aqui, eu acho que é autoridade, onde ele curava gratuitamente, movido apenas pelo seu amor. É onde eu falo que às vezes olhar nos olhos de Jesus custa caro, é pesado para nós. Se a gente imaginar que a autoridade de Jesus de curar ainda é a mesma hoje, que a autoridade dele como filho de Deus é curar uma sociedade doente, a gente olhar nos olhos dele, ver como é que ele fazia isso, movido pelo amor, talvez a pergunta para nós seja o que tem nos movido, né? Enfim, como parte da cura, e a gente vai conversar sobre um Jesus que despertava confiança no Deus da vida, desenvolvendo dignidade e integração social aos enfermos. Então, aqui eu quero que a gente pense, e aí quando a gente chegar lá eu vou fazer essas provocações, é entender que a cura do leproso era mais do que uma cura do corpo, né? Era uma reintegração à sociedade. É a gente pensar hoje nos PCDs ou, ou nos cegos, né? Quando a gente fala, a gente não cura a cegueira do cego, né? Hoje a gente não molha o barro e passa nos olhos dos cegos e eles voltam a enxergar. Não, mas a gente pode apresentar um mundo melhor e mais bem feito para eles. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra e a mulher disse assim: é diferente ser cego em Osasco e ser cego em Londres. A cegueira de Osasco é maior do que a cegueira de Londres. Porque quando a gente vai chegando próximo, e aí a gente pode ver isso ali na Vila Mariana também tem isso, os, os faróis, quando eles estão fechando, eles tocam um pouco mais rápido. E quando eles estão abertos, eles tocam um pouco mais devagar. Então, por mais que eles não vejam, eles conseguem atravessar uma rua como se eles estivessem enxergando. Entende? O piso tátil deixa eles enxergarem mais do que se não tiver piso tátil. Então, a proposta de Jesus numa reintegração, e aí eu trazendo para nós, o que a gente tem feito para reintegrar eles?
Enfim, já estou passando, né? E aí eu quero falar um pouco sobre os exorcismos, né? A fé como parte da cura em Jesus, depois os exorcismos, depois, já na conclusão, o sinal de um mundo novo. Suas curas, libertações não eram como espetáculo, mas sinais concretos da misericórdia de Deus e de uma nova sociedade fundada na inclusão e na vida plena. Boa noite, Gi. Beleza? Sem bota hoje? Olha Hoje lá. sem volta. Boa noite, viu? Tava resolvendo um probleminha aqui, mas tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá? Tudo é Só muita coisa. Tem um pastor que diria que tudo é muita coisa, né, Gi? tá andando, mas tá tranquilo. Tá Anderson, tranquilo. Tá bom. A Natália escreveu aí, está picotando. Tá As, mesmo. tá sim, eu Tá? também eu tô sentindo isso. A sua Será? câmera está dando uns Ah, paradinha. É. Aí, ó, parou pode agora de ser. novo. E agora, mexeu? Não? Eu vou desligar a câmera, o que vocês Parou, foi acham? tudo agora. E o som? Aí tem hora que o som O volta, som? agora o som voltou, mas você tá parado ainda. Não, eu desliguei a câmera Ah, então, agora. mas assim, Ainda ó. estou aparecendo? É? Não. Então faz uma figurinha, né, mano? Vai perder a oportunidade. Então, eu acabei não printando a tela, mas dá Ah, perdeu. figurinha legal. Né, Marise? Perdeu a oportunidade. Mas a gente pode ver na aula depois gravada, a gente entra Vou nela pedir e printa bem vou nessa pedir para hora. editar. Vou pedir para editar. Né, Meu Deus, eu Marise? chego atrasada e ainda fico falando. Perdoa. Vou desligar o áudio. E agora, o áudio tá melhor? Podem falar, o áudio tá melhor? Tá Sim, rolando? Sim, tá melhor. sim. Tá bom. Então vamos de áudio, tá bom? Pode ser? Ai, fazer o quê, né? É a internet que é ruim, Marise. É a tecnologia da gente. Tá ótimo. Né? Então, Nós estamos tá bom? ouvindo. E aí eu vou abrir à medida que eu for tentar responder alguma coisa, porque eu acho que é menos, eu acho que a gente consegue desenvolver mais. Pode ser? Tá bom? Então vamos lá. Vou passar pelo primeiro bloco. E vocês podem, por favor, me interpelar assim que vocês acharem que tem alguma colaboração ou uma pergunta, tá bom? Por favor. Então a gente está no Curador da Vida. E a introdução começa com o poeta da misericórdia. O poeta da misericórdia de Deus falava com parábolas, mas também com fatos. Os camponeses da Galiléia puderam comprovar que Jesus, cheio do Espírito de Deus, percorria suas aldeias curando enfermos, expulsando demônios e libertando pessoas do mal, da dignidade e da exclusão. A misericórdia de Deus não era uma teoria bonita sugerida por suas parábolas, mas uma realidade fascinante. Ao lado de Jesus, os doentes recuperavam a saúde, os possuídos eram libertos de um mundo tenebroso e todos eram integrados com uma sociedade nova, mais saudável e fraterna, orientado para a plenitude do reino de Deus. Jesus surpreendia a todos. Deus está chegando, mas não como Deus dos justos, e sim como Deus dos que sofrem. O profeta do reino de Deus não tinha dúvida. O que move Deus é o sofrimento dos infelizes. O que faz agir é o seu amor compassivo. O Deus que quer reinar entre os homens e mulheres é um Deus que cura. Aí a gente pode dar uma olhadinha na Bíblia e que diz que ele percorria toda a Galiléia, proclamando a boa notícia do reino de Deus e curando toda a doença e enfermidade do povo. Isso está em Mateus 4:23, isso está em Marcos 1:39, aparece em Mateus novamente em 9:35 e em Lucas 6:18. Diferente de João Batista, que nunca curou ninguém, Jesus anuncia o reino dando saúde e vida às pessoas e à sociedade inteira. O que buscava não era, antes de tudo, reformar a vida religiosa, mas ajudar o povo a desfrutar de uma vida mais plena, liberta do poder do mal. Na memória dos primeiros cristãos ficou gravado: ungido de Deus com a força do Espírito Santo. Passou fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele.
Atos 10, 38. O olhar de Jesus não se dirigia em primeiro lugar aos pecadores para chamar a conversão, mas sim aos que sofriam a doença e a fragilidade, ansiosos por mais vida e saúde. João 10, 10. A princípio, essa é a nossa introdução. Esse é um Deus que curava, que andava curando, que tinha uma parábola como um movimento, que caminhava em direção do ferido, do doente, e como eu gosto de pensar sempre, em busca do mais fraco. E por que o mais fraco? Porque numa relação, o mais fraco nem sempre é óbvio de se ver, entende? O mais fraco entre o adulto e a criança é a criança. Mas a gente já viu criança oprimindo os pais. Numa relação entre homem e mulher, normalmente é o homem é o mais forte. Mas a gente já viu mulheres oprimindo homens. Numa relação entre homens, né, e pessoas homoafetivas, normalmente as homoafetivas são as oprimidas. Mas também nós já vimos elas oprimidas. O que eu quero dizer? Né, entre o homem, o negro, a criança, a mulher, o homem, enfim, é que Jesus buscava os fracos. Jesus tinha um olhar para o mais fraco. Então, nessa proposta, né, do profeta, né, do profeta não, do poeta da misericórdia, a gente entender esses olhos de Jesus. A gente pode encontrar ele em todos os evangelhos. A gente vai ver ele em Lucas, quando ele lê Isaías, né? Quando ele diz aqui vem, né? Para dar luz aos cegos, para curar os enfermos. A gente vai ver ele lá em João 9, quando ele cura o cego, né? Perdão, como é que tá o áudio? Tá bom? Pode seguir? Sim, mais ou menos? Então, é alguma coisa que a gente pode caminhar pelo mais fraco, é uma busca de Jesus por falar sobre o reino de Deus, por trazer algo para nós que talvez num primeiro momento seja difícil da gente entender, porque a nossa cabeça funciona como justiça e Jesus e Deus, né, como Yahvé, o Jeová, enfim, ele nunca buscou justiça como a gente imagina. Ele sempre buscou a misericórdia. Porque se fosse por justiça, nós não estaríamos aqui. De paixão, de empatia, né? Vou seguir. Pode ser? Vou seguir sem a imagem para ver se o áudio melhora, tá bom? E aí, quando a gente for fazer algum comentário, eu abro a câmera. Pode ser assim? Em cada cultura, a doença é vivida de maneira diferente. Não é o mesmo adoecer na sociedade ocidental de hoje ou estar doente na Baixa Galiléia dos anos 30 do século I. A doença não é apenas um fato biológico, é também uma experiência interpretada e sofrida dentro do modelo cultural. Por isso podemos perguntar: como se vivia a doença naquelas aldeias percorridas por Jesus? Como afetava os camponeses? Como reagiam seus familiares e vizinhos? O que faziam para recuperar a saúde? Eu acho que são perguntas legítimas para a gente fazer e tentar entender um pouquinho do contexto por onde Jesus andava. As doenças e as realidades. Os doentes que Jesus encontrava sofriam de males comuns a um país pobre e subdesenvolvido. Isso lembra um pouco o nosso país, né? Cegueira, paralisia, surdez e mudez, enfermidades de pele, transtornos mentais. Muitas dessas doenças eram incuráveis, abandonados à própria sorte, incapacitados de se sustentar. Viviam mendigando, quase sempre em miséria e fome, localizado à beira do caminho, nas portas das aldeias ou nas sinagogas, tentando comover os corações dos outros. A gente encontra isso em várias partes do Evangelho, né?
Eu gosto de pensar em Pedro, né? Pedro e João, né? Na porta na porta do templo, onde ele diz que não tem nada, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, né? É esse contexto onde a gente está encontrando os mendigos, onde a gente está encontrando os doentes dessa sociedade. Para aqueles camponeses, talvez aqui até mais, né? Porque lá ele ainda está em Jerusalém, né? Aqui ele está, que a gente está falando da Galileia ainda. Para aqueles camponeses, a doença não era entendida tanto como uma disfunção orgânica, mas como uma incapacidade de viver com os outros filhos de Deus. Um pouco do que a gente estava conversando lá no começo, né? A ideia nem sempre era uma doença, era um fato, sei lá, um distúrbio, uma febre por causa de uma infecção, né? Uma doença de pele porque isso é uma alergia. Não era essa a ideia. A ideia, o fato deles estarem doentes ou serem doentes, era uma incapacidade também deles viverem em sociedade, em comunidade. Então eles deveriam ser afastados, até porque era associado ao pecado, né? A ideia de doença era muito associada ao pecado. A gente vai ver de novo em João 9 a pergunta dos discípulos, né? A culpa é dele ou dos pais dele? E aí a gente entende, ó, os cegos, sem ver, perdiam contato com a realidade e com o mundo, né? Tinham dificuldade em pensar com clareza e de se relacionarem. O surdo mudo, isolado, sem poder ouvir nada, incapaz de se comunicar, abençoar ou cantar. Os paralíticos, sem poder trabalhar, caminhar, peregrinar ou abraçar. Esses doentes desejavam não era apenas a cura física, mas a possibilidade de viver com os demais em plenitude. Isso é interessante, né? Porque se a gente pensar, quando Jesus chama Mateus para caminhar com eles, Mateus não é um doente, mas Mateus é alguém colocado para fora da sua sociedade também, né? Ele como um cobrador de impostos também era uma pária. Era um tipo de gente que não se queria perto, era um tipo de gente que as pessoas não gostariam. E Mateus o segue. De cara, Mateus o segue. Mesmo olhando ao redor dele e vendo que não tem pessoas como ele, né? Então ele se sente ali, ele é recolocado dentro do povo. A proposta de Pedro, de novo, quando ele faz levanta e anda, aquele milagre, ele vai de novo ao encontro, ele vai poder entrar no templo levantando e andando, né? Quando Jesus cura o cego ainda em João 9, depois de curado, ele pede para que ele vá e lave o rosto no tanque de Betesda, né? E quando ele lava o rosto, os fariseus vão atrás dele perguntando: Ué, você é cego mesmo, né? O que acontece, né? Poxa vida. E a preocupação deles, de novo, eles estão dentro de um mundo onde o sagrado tem dia certo para acontecer. E Jesus vai dizer que não. Então, a cura dele, a cura para. Quando Jesus cura, Jesus não cura somente a doença física. Ele cura de uma maneira integral. Ele cura de um jeito que a gente pode retornar ao lugar que a gente deve estar sempre. Acho que isso é bacana da gente poder ter na nossa cabeça, né? E pensar também no que a gente pode fazer para deixar esse mundo com a cara de Jesus, né? Para que todo mundo consiga caminhar sobre ele, né? Aquele que tem muleta, aquele que anda de cadeira de rodas, aquele que não anda, né? Enfim, a proposta de cura dele, né? Que também é um chamado para nós. Aí aqui ele fala um pouquinho o Pagola, que é o autor do livro que a gente tem como referência, ele vai falar um pouquinho sobre os leprosos também. Ele diz assim: os chamados leprosos não sofriam de uma lepra, como é conhecido hoje, né? O mal de Hansen, mas de várias doenças de pele. E aí ele coloca alguns edemas, erupções, enfim, alergias, né? O drama não era físico, mas, sobretudo, a vergonha e a humilhação de se sentirem impuros e repelentes, rejeitados por todos. Aqui eu queria fazer um exercício com vocês que no horário de janta não é o mais aconselhado, mas eu queria que vocês imaginassem o cheiro deles. Eles não podiam tomar banho, se coçavam muito. Então essa vergonha e humilhação deles se junta a todo esse quadro, né? Alguns deles sangravam, né? Eles tinham erupções, se coçavam muito. Então
Imagina que essas pomadas que que é tão simples para nós, era algo inimaginável para aquele momento. Mas que nem o banho eles não poderiam tomar, entende? Então é uma coisa complicada. Eles não podiam casar, nem ter filhos, não participavam de festas ou peregrinações. Era impossível eles participarem das festas em comunidades. Juntou gente, eles não podem estar. Eram condenados ao ostracismo social e religioso. E aí ele vai falar um pouquinho sobre a dimensão da doença. Em todos os tempos, esses doentes perguntavam: por quê? Por que eu e por que agora? Na mentalidade semita, tanto a saúde quanto a doença vinham de Deus. Uma vida vigorosa era vista como bênção, uma vida enferma ou mutilada como maldição. Muitos viam na cegueira ou na lepra o castigo divino por algum pecado. A cura era entendida como perdão e bênção de Deus. Tudo isso a gente tem fundamento bíblico para pensar, tá? A gente não tá. Isso não é algo que a gente tirou de outro lugar a não ser da Bíblia. E outros povos também tinham esse pensamento, né? Dessa associação que para eles fazia muito sentido naquele contexto, né? Um contexto onde Deus era a explicação de todo mundo, né? Onde o pensamento era teocêntrico, né? Então, a partir disso, eles pensavam em Deus como explicação, tanto ou resposta final para todas as perguntas. Por isso, os doentes eram vistos como abandonados por Deus, e para preservar a santidade do povo, eram, em grande parte, excluídos. E aí a gente tem: coxos e cegos não entrarão na casa de Deus. 2 Samuel 5:8. Em Curã, cegos e surdos eram considerados indignos de cumprir a lei. No caso dos leprosos, a exclusão era ainda mais radical. Não por medo do contágio, mas porque eram tidos como impuros e podiam contaminar o povo santo. A questão aqui é interessante para a gente pensar. A ideia não é a preocupação maior não era o contágio, entende? Nem toda doença de pele era altamente contagiosa ou contagiosa. Mas o fato de tocarem nele, a pureza, que era o importante para ser santo, era essencial para o povo de Deus. Então o povo não podia tocar, entende? É a gente pensar, aqui ele está citando a lepra, mas é a gente pensar na mulher do fluxo de sangue. Não era contagioso, ok? Porém, a proposta ali, a ideia ali não era só ou simplesmente o contágio. Era puro e impuro. Aqui eu queria que alguém abrisse para mim Levíticos 13 e lesse para mim o 45 e o 46. Por favor. Quem achou pode ler, tá bom? Levítico 13, 45? E 46. Bora lá para eu ver aqui se eu consigo ler, né? Porque minha vista não tá muito boa, não. Mas tá assim, ó. 45. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, vivendo separado, fora do acampamento. É sobre isso. Vixe, hein? É sobre isso. É isso aí. É interessante a gente pensar nisso. Porém, entretanto, todavia, como é que a nossa sociedade cuida deles hoje, entende? Como é que a gente encara? Como é que a gente traz luz para por exemplo, hoje a gente tem uma medicina mais avançada, né? É o que eu falei, a gente tem os cremes, a gente tem o cheiro, é diferente, a gente não está no primeiro século, né? Porém, a gente tem outros problemas, né? Quando a gente fala sobre o cheiro, eu gosto de pensar na Cracolândia, né? É um lugar onde a gente não toca, apesar de não contagiar. A gente não vai, isso não nos contagia só pelo fato da gente ajudar.
ou tocá-los, né? Mas é algo para a gente pensar e trazer para a realidade de hoje. Agora, só para pensar, como é que a gente tem pensado nessa chaga moderna, que não é a lepra, beleza? E aqui ele segue, obrigado, Gi. E aí aqui ele segue, as consequências, né? Assim, os enfermos eram os mais marginalizados da sociedade, abandonados por Deus. Anderson, Oi, Natália, pode falar? tá picotando. Tem horas que a gente não consegue ouvir direito o que você está falando. Eu vou tirar o fone então, tá bom? Tá melhor assim, vocês acham? Tá bom. Tá melhor assim? Ou não? Continua falando para ver. Fala. Tô falando. E aí, o que vocês acham? Tá, Melhor? melhorou. É? Melhorou. Vou tentar de novo, hein, Natália? Obrigado, Natália. Porque vai ficar gravado, né? Vai gravar tudo. Na... Será que era isso e não era a imagem? Então eu vou soltar a imagem, tá bom? Pra vocês verem. Beleza? Tá melhor? Tá quase bom? Se tiver ruim, fala, tá? Melhorou. Melhorou bastante. Beleza. A imagem não vai melhorar porque é essa mesmo. Eu vou cortar o cabelo só amanhã, tá bom? Desculpem. Tudo bem, a gente releva. Eu não entendi isso aí. Era só uma Até, brincadeira, né? até porque um pouco antes aqui da palavra que eu li, está dizendo que se tiver parte calvo, ainda assim ela é pura. Tá aqui na Bíblia. Só um comentário. Só. Desculpa. Vou pedir para editar essa parte também. Obrigado, tá? Deixa eu ver o tempo que tá aqui. As consequências. Assim, os enfermos eram os mais marginalizados da sociedade, abandonados por Deus e pelos homens. Mas o dado histórico é claro. Jesus dedicou-se a eles antes de qualquer outro grupo. Ele se aproximava dos considerados abandonados. Tocava os leprosos que ninguém tocava. Despertava a confiança dos excluídos do templo e os integrava novamente ao povo de Deus. Para Jesus, a cura era a melhor parábola, para mostrar que Deus é, antes de tudo, o Deus dos que sofrem o desamparo e a exclusão. Alguém quer comentar? Fica à vontade, tá bom? Até para a gente poder tentar trazer para o nosso Sem contexto. condições nenhuma de comentar depois dessa. Ai, perdão, Anderson. Eu não vou falar nada. Você tá vendo o que eu sofro aqui, né? Né, Jaque? Você tá vendo? Incrível, né? O melhor Foi a melhor parte, Jaque. Eu não vou falar nada, então. pena. É que eu gosto de ler a Bíblia. Favor ou contra? Vamos seguir. Quer comentar, Jaque? Pode comentar. É eu que não tô conseguindo fechar o microfone de tanto rir, perdão. Então vamos lá. Jesus dos calvos, hein? O difícil caminho da cura. Todo doente anseia ser libertado de sua enfermidade para poder desfrutar novamente de uma vida saudável. Mas o que podiam fazer os doentes das aldeias da Galileia para recuperar a saúde? Isso aqui é interessante, para a gente pensar no quê? Por exemplo, que existiam outros curandeiros, existiam outras formas de curar. Eles buscavam, né, nessa sociedade, tanto curandeiros como deuses de cura, deuses de outras religiões. Porém, a gente está na Galileia. Então tenham isso em mente. A gente está. Se Jerusalém é um lugar escondido, né? Se a gente pensar que Israel já não está no centro do mundo, a Galileia está atrás de Jerusalém. Tem um estudioso, e eu não sei se é o Flávio, ele diz que Jerusalém ou Israel era a parte da periferia do mundo. Então a gente está falando da periferia do mundo. Entende? A gente estaria falando tipo assim, a gente estaria falando sobre Osasco, ou Itapevi, ou São Mateus, não sei. Mas é isso. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre como podiam fazer os doentes das aldeias da Galileia para recuperar a saúde. Primeiramente, a busca por Deus.
Ao perceber-se doentes, os israelitas recorriam normalmente a Deus. Examinava sua vida, confessava seus pecados e suplicava a cura. Muitos dos salmos refletem essa oração. Queria que alguém lesse para mim Salmo 41, versículo 5. Posso ler? Sim, 41:5. sim. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e perecerá o nome? Minha versão é essa. O 41:5? É. Alguém tem O outra versão? 41:5. É. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Interessante. Aqui para mim diz: quando morrerá e perceberá o seu nome. É o meu. É o mesmo, né? Ele começa: os inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Um questionamento, uma pergunta. Ah, é, porque aqui tá pequenininho, ó. O 5 é assim: os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? É pensar os salmos. Eu gosto muito dos salmos, mas todos eles são uma oração. São desejos nossos para com Deus, né? Então era através de salmos que eles suplicavam as curas ou às vezes as maldições também. E aqui ele continua dizendo assim, ó: a família era a primeira a cuidar do enfermo. Pais, parentes, chefe da casa e até vizinhos ajudavam a identificar pecados e a invocar a misericórdia divina. Também buscavam curadores populares da religião. Aqui, normalmente, o que ele está falando aqui sobre a família ser o primeiro a cuidar do enfermo é que é o primeiro a descobrir a doença, certo? Só que à medida que vai crescendo, não tem como eles cuidarem. Porque foi como eu falei. Deixa eu fechar essa janela aqui. À medida que eles vão crescendo, a própria comunidade precisa excluir eles. Por quê? Porque se eles não têm cura, se eles há um problema com eles. Esse problema normalmente é um problema da religião. Eles são malditos, eles são impuros, eles não são santos o suficiente para estar conosco. Então, a partir daí, a família é o primeiro que tem o primeiro contato, eles vão buscar curandeiros, eles vão buscar o contato com Deus, eles querem saber a proposta, qual é o erro, qual é o problema daquilo, e a partir daí, eles vão atrás. Né? Aí a gente vai falar sobre médicos profissionais. A medicina grega, ela... Desculpa, nesse Pode mesmo falar, já. salmo que você citou, ele fala sobre isso, você viu? Ali na Segue. continuidade. Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. E saindo, é disso que fala: de mim rosnam a todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu da cama, já não há de levantar-se. Então, eles vão maldizendo, né? Ele fala sobre isso. Sim, exatamente. Até meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. É uma proposta que a gente precisa pensar a respeito. E aí, de novo, a gente tentando trazer para os dias de hoje, o quanto de doença a gente suporta, entende? Porque é isso. A consequência da doença exclui a gente hoje ou não. A gente olha aqui, parece uma coisa tão longe, sabe? Eu olho e falo, nossa, isso é tão longe, isso está muito longe. Mas o ano passado eu tive uma experiência interessante. Eu trabalhei na Vida Vale Mais. A Vida Vale Mais cuida de pessoas que têm deficiência intelectual em estado de baixa vulnerabilidade, certo? Então, o que é isso exatamente? São pessoas com algum tipo de demência, algum tipo de deficiência mental,
que estão na rua, que moram, que estão em estado de vulnerabilidade, certo? Para mim, foi um choque quando eu entrei. Não sei para vocês, mas para mim foi um choque. Porque eu não sabia que tinha, entende? Então eles eram invisíveis. Então eles eram excluídos. Por que que eles eram excluídos? Porque se eu estou na rua e uma pessoa está tendo convulsão, ela é alcoólatra. Ela está tendo uma overdose. Mas ela não tem problema. Entende? Então, na minha cabeça, e olha assim, que eu trabalhei já com moradores de rua, com pessoas em estado de vulnerabilidade, e uma das outras coisas foi que eu não me lembro de ter contato com eles, entende? Então, quando olho para as doenças de lá, guardadas as devidas proporções, trazendo para cá, a gente ainda encontra leproso invisível. E estando lá durante um ano, o ano passado, parte do ano retrasado e o ano passado, uma outra coisa que eu passei a me perguntar é onde é que estão os nossos filhos que têm síndrome de Down e autismo, entende? Por que eles não estão nas igrejas? Entende? Então, de novo, a gente está falando sobre o século I, ano 30, e como é que eles eram invisibilizados lá, e aqui a gente está falando como é que eles buscavam a cura. Mas, de novo, vamos Anderson, para é, hoje. Oi, Marisa. ó, uma coisinha, você falando aí, né, desses, desses assuntos, meu esposo, ele faz tratamento de câncer, né? Faz Uhum. hemodiálise, ele perdeu os rins para o câncer. E o que acontece? A gente tem uma chacrinha lá em Minas, a gente queria morar lá, mas o convênio não atende lá, ele não pode ficar sem convênio porque ele faz tratamento do câncer já desde 2019, né? Já enfrentou 3 câncer. E daí nós fomos procurar lá um convênio, sabe? E onde ele ia, a turma falou assim, ninguém quer você. Você tem 69 anos, você é aposentado, você faz tratamento de câncer e você faz hemodiálise. Você não vai conseguir convênio. Daí um convênio só, falou, tá bom, eu te pego. 5.000 por mês, 2 anos sem usar. Então, não tem como, você percebeu? Então, é difícil, né? A situação dele com convênio. Então, a gente teve que ficar quietinho e aguentar. É isso aí. Marisa, mas você vê como é perto da gente, né, Marisa? Isso, né? Como é que essa invisibilidade é perto da gente, né? E às vezes a gente não consegue enxergar isso. Eu acho que quando a gente sentou para conversar, eu, André, César estava com a gente para a gente discutir esse tema, é esse olhar que às vezes não é tão agracioso, entende? Em nós. É a gente entender que a nossa idade para o mundo faz com que a gente seja inútil, entende? Porque as dores elas vão acontecendo mesmo, isso é um fato, Marisa, né? O Ronaldo, né? O câncer, os cânceres, né, que ele enfrentou, são algo a mais. Mas nenhum de nós hoje está perfeito como estava quando a gente tinha 20 anos atrás, 10 anos atrás, né? Enfim, né? À medida que a gente vai passando a idade, também isso é uma dificuldade para nós. E Então, o que eu queria mostrar é o descaso, né? sim, sim, mas Que tem não mais, tem né? valor, né? Ninguém se preocupa, não, né? Exato, então, mas é um mundo que deixa, essa sociedade que deixa a gente à parte, entende? Nós estamos à parte dela. Nós não fazemos parte de todas as reuniões. Também gosto de pensar, quando penso na idade mais, né? Que hoje a gente olha as aposentadorias, as pessoas, a gente não vai conseguir aposentar e tal, né? O custo da gente ficar mais velho é um custo alto, né? E isso também nos torna mais invisível. As coisas não acontecem para nós como acontecem para os mais novos. Por exemplo, para a gente poder andar à medida que a gente vai ficando mais velho, a bengala não é todo lugar que a gente tem acesso, não é todo filme que a gente consegue assistir, né? Não é todas as igrejas que a gente entra, não é todo teatro, enfim. Para a gente poder tentar trazer isso para os dias de hoje, né? A gente não é a mesma coisa, mas é importante a gente pensar no que está sendo invisibilizado. Beleza? Pode seguir? Mas está perfeito, perfeito mesmo, é isso. É o descaso, às vezes, para a gente poder pensar que está longe e não está tão longe assim. Eu queria trazer Jesus como um curador singular.
O fato é historicamente inegável. Jesus foi reconhecido pelos seus contemporâneos como curador e exorcista de grande prestígio. Todas as fontes cristãs relatam suas curas e exorcismos. Inclusive, em torno do ano 90, o historiador Flávio José escreveu que no tempo de Pôncio Pilatos apareceu Jesus, um homem sábio, autor de feitos surpreendentes. Sua fama foi tão grande que, mesmo depois da sua morte, alguns magos e exorcistas usavam o nome de Jesus em seus rituais. Então, aqui é importante a gente pensar, e aí eu gosto de provocar a gente, que muitas das vezes a gente acha que uma oração bem feita é aquela que termina em nome de Jesus, como se fosse um carimbo chancelado. Então, vai acontecer. Então, aqui, porque ele diz que o poder de Jesus era tão grande que os magos exorcistas famosos, e aí a gente pode pegar Silas, em Atos, lá, ele querendo o poder de Deus, a busca pelo poder, né, da magia, aquilo, ele quer pagar para ter aquela magia, né? E aí Pedro, com aquele jeito bem dócil dele, né, já queria, enfim. Mas para a gente poder pensar, a proposta de em nome de Jesus, amém, que a gente faz, não é para chancelar aquilo. É para a gente pensar, por exemplo, que aquilo seria algo que Jesus pediria. Entende? Que nós, como filho de Deus, também pedimos em nome dele, porque somos como ele. Entende? Então, lá, quando tudo que pedirem em meu nome, será feito. Tudo que pedirem em meu nome. Em meu nome é como alguém que faz com a autoridade dele. Entende? Então, aqui o que ele está falando é que após a morte de Jesus, ainda as pessoas traziam Jesus para a conversa, tentando buscar o poder dele de novo. E aqui a gente pensa, o que surpreendia em Jesus? O povo da Galiléia se perguntava de onde vinha essa força curadora. Ele parecia semelhante a outros curadores populares, mas também muito diferente. Não era médico de profissão, não fazia diagnósticos, não aplicava técnicas médicas, não prescrevia remédios ou ervas, né, no caso. Não se limitava ao mal físico, preocupava-se também com a impotência, humilhação e exclusão que a doença trazia. Os doentes encontravam nele algo que os médicos não podiam oferecer: uma nova relação com Deus, cheio de confiança e dignidade. Eu acho que está aí uma coisa que a gente precisa entender o que é. Quando a gente fala sobre cura, a gente está falando sobre cura plena. Quando a gente está falando sobre o reino de Deus, a gente está falando sobre uma utopia que a gente precisa trazer à realidade. E esse trazer a realidade é a partir de nós. Não pode ser a partir do outro. Entende? Então, por exemplo, por eu não conseguir curar o outro, por eu não ter o poder para curar o outro, eu me limito a não fazer nada. Mas o que Jesus promete, a gente vai ver um pouquinho à frente, não é poder, é autoridade. É caminhar como? É curar como? Entende? É dar dignidade como? E aí a gente vai ver algumas curas, alguns gestos concretos de Jesus, né? Jesus às vezes utilizava gestos semelhantes aos curadores populares. Curou um surdo e mudo, tocando os ouvidos dele com os dedos e com a língua e sua língua com saliva. Curou um cego pondo saliva em seus olhos e impondo as mãos. Mas, diferente dos magos, Jesus não manipulava forças ocultas, nem invocava divindades com fórmulas mágicas. Nunca fez mal a ninguém. Nunca usou amuletos, encantamentos ou rituais secretos. Nunca buscou dinheiro ou prestígio. Sua motivação era sempre o amor compassivo e o anúncio do reino de Deus. É um amor que não espera troca. Eu acho que essa é outra coisa que para nós é difícil. Eu não consigo entender por que eu caminhei com essa pessoa durante 3 anos, discipulei, e essa pessoa foi embora. Falou nada. Entende? Voltou a fazer o que fazia. Nossa, será que eu fiz de errado, sabe? O que eu podia ter falado para ela? Ah, quer saber? Eu vou parar com isso. Então, no final das contas, isso me parece uma troca. Como se, por mais que eu dê para você, é necessário que você me recompense fazendo o que eu quero que você faça. Para Jesus nunca foi assim. Jesus, o Deus que caminhou entre nós, caminhou com 12 e com mais, né? Mas com 12 mais próximos. E no fim, eles o abandonaram, cara. 3 anos andando com o próprio Cristo. Não era um bom pastor, um bom pregador, um bom professor, um bom amigo. Era tudo isso e muito mais.
Entende? Obrigado, ele. É isso. Então, pensando nessa ideia de troca, talvez a gente não faça algo porque a gente espera mais do outro do que o outro pode te dar. Então a gente estica a mão já esperando de volta alguma coisa que a gente não teve. Então, quando fala que Jesus, a sua motivação era um amor compassivo, e o anúncio do reino de Deus é algo mais importante que talvez a gente não consiga reconhecer nesse momento, nesse lugar onde a gente tem que dar e a gente não consegue dar. Vou avançar. A força curadora de Jesus. O que impressiona em Jesus era a força que emanava de uma pessoa. Ele sem utilizar fórmula, ou invocar deuses estranhos, ou rituais. E aqui é o que eu queria falar com vocês. A palavra de autoridade dele. O que bastava para ele, para a cura, era a palavra que ele tinha de autoridade. E aí a gente pode pensar nos discípulos, quando ele diz, lá em João, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. É nessa autoridade de filho de Deus. É nessa coisa de quando os doentes se aproximavam de Jesus e ele falava, o que queres? Né? E aí eles diziam, ou eles o tocavam, e às vezes a palavra dele era algo de potência, de força, era o que mudava, o que moldava o mundo era a palavra dele. E eu gosto de pensar muito que o que molda o mundo ainda hoje são palavras. Entende? Palavras para o bem e para o mal. As palavras, uma palavra mal colocada é uma palavra que pode abrir uma cisão entre nós. A gente, de repente, a mágoa é tamanha que às vezes um tapa na cara era mais fácil de eu esquecer do que o que você me disse. Entende? Então, as palavras, elas moldam o mundo. E uma outra coisa interessante que Jesus se coloca aí, e ele sempre tem algo para dar, é um jeito carinhoso de fazer as coisas, um jeito humano. Olha que palavra dura, né? Difícil, um jeito humano. Existe um jeito que não é humano? Poxa, nós somos humanos, né? Como seria um jeito? É um jeito robótico, é isso? Nós somos robô? Mas nós estamos nos desumanizando. E talvez esse gesto, né? Um gesto onde você estica o braço, um gesto. E até as respostas de Jesus, às vezes, algumas perguntas, você fala: Meu Deus, esse cara não é possível. Quando a mãe de Tiago e João pergunta para ele, que quer colocar ele um do lado direito, um do lado esquerdo, sabe assim, é lógico que a gente está olhando isso há muito tempo pela frente, mas não é possível que eles não tinham entendido ainda. Ou quando eles falam que vão orar para cair fogo do céu, parece algo muito longe, sabe assim, algo muito, muito longe de Jesus, poxa vida, e eles estão caminhando como cara, entende? Então, essa palavra de autoridade, ela sempre vinha regada em amor. Então, quando a gente pensa num Jesus, e aí eu gosto de trazer para a gente também no que a gente tem feito, como é que a gente tem abraçado, como é que a gente tem falado, quais são as curas que a gente tem feito e quais as curas que a gente não topa fazer. Ou não faz por algum motivo que talvez a gente não dê conta. E ok, eu acho que a gente não dá conta mesmo de tudo. Mas uma coisa que eu acho que é importante é a gente estar tentando fazer. Entendeu? E às vezes o silêncio vale muito mais do que uma palavra mal colocada. Entende? Então, ou não consigo, ou não sei. Enfim, para a gente poder pensar. E seguindo aqui, ele vai estar falando sobre a fé como uma chave. Para Jesus, a cura era fruto de um encontro. Era a compaixão de Deus atuando por meio dele, a fé e a confiança do doente. É legal pensar que em Lucas, ele sempre diz que a fé te curou, a tua fé te curou. O fato de você acreditar te curou. O fato de você ter me procurado te curou. E aí eu gosto de pensar sobre o poder de Jesus, que a gente busca muitas das vezes, né? Talvez a maioria das vezes a gente busca um poder que talvez a gente imagine que o Deus que tem todo o poder não sabe exatamente o que fazer, porque as nossas orações são para mudar o mundo melhor para nós, como se a gente tivesse o poder de Deus, a gente conseguiria deixar tudo melhor. Um trabalho melhor, filho melhor, esposa melhor, carro melhor. E a gente às vezes esquece do que molda o mundo, um mundo de Deus, é a sua vontade e compaixão e misericórdia.
que é o que nos mantém vivo até hoje. Enfim. E aí a gente vai falar um pouco sobre a cura, que é uma cura mais do que a cura física. Paz interior, perdão dos pecados, reconciliação com Deus, reintegração social. Jesus também era exorcista, né? Então ele era o libertador de demônios. E quando Jesus chegava, e aí a gente pode ver que a Bíblia diz que Jesus veio um pouco menor que os anjos. Quando a gente pensa que ele era um pouco menor que os anjos, você imagina que toda vez que ele chegava de frente com um demônio, ele estava de frente com um anjo que tinha mais poder que ele, certo? O Anderson travou, né? Sim, travou. Travou. Acho que ele caiu, né? É, tá parecendo que ele caiu mesmo. Vamos orar. Pessoal, de repente seria melhor sair todo mundo e entrar de novo. Será que isso resolve, Dorival? Teve uma vez que estava assim e aconteceu isso. É? Aham. Já aconteceu isso uma vez, a gente saiu todo mundo e entrou de novo. Que aí talvez Vou sair então aqui, gente. Vamos Vou sair. sair e vou clicar de novo. Isso. Isso aí. Jaque, Angélica, Paulo, Gisele. Tô te ouvindo. Então, tá quase Sim. bom? Obrigado, Paulo. Caiu tudo aqui. Caiu a internet. Não é a primeira vez. Lu, que bom ver você. Tá vendo? Eu tô aqui e nem vi ninguém entrando, ó. Só Vou que a caminhar pro gente final. tentou entrar, tentou Oi, várias vezes, não deixa, sabe? tentou entrar agora? Que tava Então, fora. é, Vou pedir para entrar de novo, então, né? aham. Acho que agora o pessoal tá conseguindo entrar. É, consegui agora. Oi? Esperar um pouquinho. Eu tava onde? Vocês lembram? A fé curadora, não era isso? A fé como Sim, chave, né? isso. Nós falando sobre a autoridade de Jesus. Ah, que legal. A Roberta, Fernanda. Eu dando tchau com a câmera fechada. Desculpa. Agora melhorou. Legal. Espera só mais um pouquinho. Queria muito que a Natália entrasse. O inimigo tá furioso. O inimigo tá furioso. Ah, rapaz. Não tem jeito. É assim que é, cara. Não tem Vamos jeito. orar mais, gente. Vamos exorcizar o inimigo. Exatamente, né? É isso. Mas essa busca pela autoridade, não pelo poder. Talvez seja esse lugar aí o nosso.
E aí eu queria caminhar com vocês para o final. Quando Jesus fala sobre a expulsão de demônios dele, ele está falando sobre a chegada de um reino. Um reino onde os demônios vão fugir da gente. Um reino onde, quando ele chega, mesmo sendo menor que os anjos, os demônios já falam. Em Marcos, ele vai dizer assim: por que chegar tão cedo? Por que estás tão cedo aqui entre nós, né? O próprio Jesus, na tentação, o demônio tenta usar todas as artimanhas que ele tem para tentar fazer com que Jesus caia em contradição com a própria palavra de Deus, né? Então, os demônios, mesmo com todo o poder que eles tinham para poder acabar com Jesus, né? Jesus num corpo humano, né? Esvaziado, né? Totalmente Deus e totalmente homem, mas limitado pelo corpo, como vai dizer que ele vem menor que os anjos, os demônios não tinham condição de enfrentá-los. Como talvez não tenham condição de enfrentar nós hoje, do jeito que a Natália está falando. A gente entendendo que nós somos filhos de Deus. Nós somos, quando diz que Jesus é o primeiro de muitos, nós somos os muitos igual a Jesus. Nós somos cristãos, aqueles que o seguem, entende? Aqueles que têm autoridade sobre a nossa vida. Nós somos cobertos pelo sangue, portanto, caminhamos como Jesus hoje, espalhando o reino de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Então, pensando nisso, quando Jesus trazia essa fala dele como exorcista, quando a Bíblia o reconhece como alguém que os demônios fogem dele, ele está dizendo que o reino chegou, e no reino onde ele chegou, talvez a gente pensar que onde a gente pisa ali é a Terra Santa. Entende? A partir da gente é o reino de Deus. É um reino que já chegou, mas não plenamente. Entende? E é nesse parâmetro que a gente precisa entender. E o Pagola vai continuar dizendo assim: ó, as expulsões de demônios não eram apenas curas individuais, mas sinais do reino, que o reino já havia chegado. Com Jesus começava a derrota do mal. Satanás estava sendo vencido. Um mundo que se inaugurava, o da liberdade, da dignidade e da vida em abundância. A família de Jesus chegou a pensar que ele estava fora de si, em Marcos 3:21. Seus adversários o acusavam de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Lá em Marcos também. Mas Jesus responde com clareza: se Satanás expulsa Satanás, há um reino dividido contra si mesmo. Como poderia substituir esse reino? Então, talvez, ali naquele momento onde ele estava falando sobre a autoridade, as pessoas estavam confundindo a autoridade de Jesus como filho de Deus com o poder de um demônio forte e poderoso. Como alguém que faz um mal a partir de um poder de moldar a realidade. Se a gente for pensar, e aí eu gosto muito de viajar, de novo eu vou para a parábola de João 9, quando Jesus pega o barro, molha com o cuspe, faz aquele barro e passa no olho do cego. Você imagina, se ele pega um bocado de poeira, junta na mão, balança e assopra. E diz assim, que todos os cegos do mundo voltem a enxergar. Será que ele não teria poder para isso? Mas por que será que ele não fez? Qual que é a fala? A busca dos discípulos, a pergunta dos discípulos é: essa doença é culpa dele ou do pai dele? A resposta de Jesus é: essa doença é para a glória de Deus. Por quê? Porque a gente tem muito que aprender com aquele que é doente. A gente tem muito que aprender quando a gente passa por alguma dificuldade. Agora, Deus propõe a dificuldade para que a gente cresça? Não acredito assim. Mas acredito que é necessário que a gente tenha um olhar também para quem tem uma diferença para nós. Para aquele que não é igual a nós. Entende? E aí eu penso muito no fluxo da graça, no sentido de a gente sempre tem o que dar. Independente do espaço e tempo que a gente tem. E às vezes até um testemunho, entende? Dizendo assim, ó, já passei por um momento na minha vida que pensei em me matar. Mas Deus me alcançou naquele lugar, onde eu estava disposto a tirar minha vida. Onde eu sabia que eu não tinha mais jeito para nada. Deus me abraçou e me colocou no caminho. E aí, quando eu cheguei em casa, eu conversei com a minha esposa e ela me abraçou e me beijou. E eu vi Deus nesse lugar. Entendem? Não era um lugar bom.
Mas esse testemunho acalenta o coração daquele que passa por um problema, que acredita que ali não tem final. É uma palavra de autoridade que atravessou a minha vida e que vai atravessar de vocês. É uma palavra de cura. Entende? Então, quando penso na autoridade de Deus, quando penso nos sinais do reino de Deus, é isso. A gente não tem noção de aonde chega o nosso testemunho. A gente não imagina em que lugar isso vai alcançar, onde vai parar a nossa fala. Entende? Onde a poesia da Marise, falando sobre como é que ela é tocada por Deus, onde vai chegar isso? Entende? Que potência tem isso? Que potência tem uma conversa nossa na mesa, onde a gente consegue se derramar e chorar entre nós? Que potência tem isso? Entende? Então, as curas eram sinais do reino de Deus. Para Pagola, quando ele diz: as curas de Jesus não eram espetáculos de poder nem atos isolados de compaixão, eram sinais vivos da chegada do reino. O que ele queria mostrar não era prodígio mágico, não era essa coisa, de novo, que a gente pensa, o que a gente orar em nome de Jesus vai acontecer, não era isso. Mas o que ele pensava era o que Deus se importava com aqueles que sofrem. Suas curas eram parábolas vivas em movimento, que anunciavam que o Pai deseja um mundo novo, justo, justiça, compassivo e inclusivo. Mas tudo isso banhado em amor. Não uma justiça nossa, entende? Não um jeito certo que a gente imagina que é, mas a vontade de Deus em ação. Isso seria justiça. Os enfermos curados tornavam-se testemunhas vivas da boa notícia. Exatamente isso. Entende? Essa potência do testemunho. Essa potência de falar, cara, foi difícil, mas eu atravessei. E no Vale das Sombras da Morte, ele estava com a minha mão assim, ó, segurando para que eu pudesse passar, então não passaria. Entende? Então é difícil? É lógico que é. Ninguém está falando que isso aqui é uma coisa simples, que vai passar de boa. Que isso vai ser muito bom. Não estou falando isso. No mundo a gente vai ter aflição. Essa é uma das promessas que dificilmente a gente quer para nós. Mas é uma promessa do próprio Cristo dizendo: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele abre um caminho que a gente caminha por ele. Mas esse caminho dele termina na cruz. Morto. Esse é o Deus que a gente crê. Então, caminhando para a conclusão, eu queria reforçar com vocês. A cura e exorcismo de Jesus foram parábolas concretas que antecipavam a realidade do reino de Deus. Não eram apenas benefícios momentâneos, mas sinais de Deus, que Deus está agindo para transformar o mundo. Revelam um Deus que não é indiferente, mas que cura, liberta e integra os excluídos. Eram gestos que inauguravam uma sociedade nova, onde o amor compassivo é lei fundamental. Para os primeiros cristãos, essas memórias se tornaram essenciais. Jesus de Nazaré passou fazendo bem e curando a todos os oprimidos. Assim, Jesus aparece como o curador da vida, não apenas de corpos enfermos, né? Mas da humanidade ferida. Sua missão foi dar início a um mundo onde ninguém esteja condenado ao sofrimento e à exclusão, mas que todos possam experimentar a vida plena que vem de Deus. Esse é o fim da nossa aula hoje. Mas eu queria ouvir vocês, para a gente poder entender se essa cura faz sentido para nós e através de nós. Ô Anderson, Oi, Nath. então eu poderia dizer que o testemunho provindo da cura, né, dessas enfermidades, era uma maneira simples de Jesus anunciar o seu reino, de uma forma mais impactante e que deixasse marcas. Eu acho que ainda é hoje, Nath. Eu acho que se a gente for pensar em Lázaro, qual foi o impacto de Lázaro para as irmãs quando ele chega, né? E elas uma vai encontrar ele fora da casa para segurar ele, para conversar com ele e também para culpar ele um pouco. E ele ora, chora com ela, abraça ela e de novo. Ali era claro que aquilo ali era a doença não era uma doença de cura. Lá no começo a gente vai ver isso. Lá atrás ele dorme, Lázaro dorme. E eles atravessam, demoram uns 3 dias e ele chega. E quando ele chama Lázaro para dentro, para fora
para fora como é que é o nome? Enfim, Sepulcro. quando ele chama Lázaro para fora do sepulcro, né, da onde ele está, ele vem todo amarrado com fita, ele ainda vem machucado, ele ainda vem preparado para a morte, é necessário que ele ainda caminhe, que ele olhe o que ele passou, qual o testemunho, mas aquilo impacta a vida daquele pessoal, impacta a nossa vida hoje ainda quando a gente fala sobre isso, entende? Então, a fala, a palavra, o poder da palavra, o poder desse jeito de andar com Cristo ser um jeito diferente até hoje, entende? Não dá para a gente imaginar o que aconteceu com a gente. No pequeno grupo, a gente estava falando sobre o primeiro encontro de Jesus com Nicodemos, né? Que registrado ali tem esse, mas se a gente for pensar, Nicodemos tem aparece pela primeira vez conversando com Jesus, aparece pela segunda vez falando no Sinédrio e aparece a terceira vez indo buscar o corpo de Cristo. Qual o milagre que esse cara viu diretamente? Não há registro na Bíblia, mas há um registro que ele fala com Jesus. E Jesus fala para ele de coisas que ele não entende. E depois, num momento, ele fala: Não, como é que vocês vão matar Jesus? Esse não é o nosso jeito de fazer as coisas. E depois ele está lá indo buscar o corpo de Jesus. Que impacto é esse, entende? Que milagre ele faz com a samaritana? Ele só fala com ela. Ele não transforma água em vinho, ele não cura ela, ele não faz. Não, ele fala com ela. Ele impacta a vida dessa mulher de uma maneira tremenda a partir da palavra. Não é doido isso? Não é assustador? Mas é isso, Nath. Eu acho que ainda até hoje, eu acho que sim. Eu acho que quando o testemunho do que aconteceu, ou testemunho dos tempos ruins nossos, dos tempos tristes, eles servem de alicerce, de sinal do reino de Deus para o outro, que talvez não encontre esperança no tempo onde ele está passando. Porque nossas dores são diferentes, mas são dores. Entende? Eu dividi com vocês esse negócio de eu tive vontade de morrer, mas isso aconteceu comigo de verdade. Entende? Isso foi uma história real. Eu estava vendendo quadrinhos, que era o que eu fazia para viver, em frente ao Centro Cultural. Com a barraca da minha mãe, uma barraca grande, que eu tinha pego com ela. E a prefeitura passou e levou tudo. 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 Levou até a minha esperança. Minha vontade de viver. Eu não tinha o que fazer amanhã. Eu não sei como eu faria para ir embora. Entende? Porque eu não tinha R$ 1. Eles levaram tudo. Levaram até minha carteira, levaram tudo que estava em cima da banca, levaram tudo. E eu lembro que tinha a Sueli era budista, não sei hoje, mas ela me abraçou, beijou e falou assim: amanhã é outro dia. Não desanima. Mas eu não tinha mais. Eu estava sentado olhando e pensando no qual que seria a minha conversa com a Tati, entende? Como é que eu iria encarar isso? Sabe? Mas não tinha força para levantar, chorando de soluçar, assim, sabe? O André era novo, o André é meu filho de 25 anos. Ele devia ter uns 5 anos. A Tatiana trabalhava na Boticário, de freelance, e eu estava lá trabalhando na rua. E aí eu passei pelo viaduto, aquele viaduto que vai pro Beneficência Portuguesa, por cima da 23 de maio. E eu pensei seriamente em me jogar dali, para acabar, sabe? Porque ficava mais fácil, era um caminho rápido. Então é o que você fala às vezes, hoje quando você fala assim, ó, o demônio tá. Então, é naquele momento onde o demônio tinha total poder sobre mim. Por que eu fui embora? Porque a Sueli me deu um passe de metrô, falou assim: vai embora, vai para casa. Vai para casa, porque, né, vai para casa. E eu fui assim, fui andando, acho que até a Sé, desci andando antes de pegar o metrô, assim. Minha cabeça só não tava ali. E eu cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa, eu fiquei esperando a Tatiana do lado de fora. Eu precisava ter buscado o André na babá que ficava de frente, que é a tia da Tati. Mas eu fiquei esperando a Tati lá. Já estava desesperado. O poder da palavra da Tati seria: se ela podia olhar para mim e falar assim, você é realmente um infeliz. Não faz nada. Quando faz, faz errado. Trabalha na rua achando que isso vai dar alguma coisa para você. Você é um moleque. Ali seria o fim para mim, entendeu? Ali eu ia bater o portão e ir embora e com certeza eu ia tirar minha vida. Mas a Tatiana me abraçou, me beijou e disse para mim assim: amanhã a gente dá um jeito. Por quê? Porque a gente sempre dá um jeito.
E eu falei assim, mas não tem jeito, porque eu não tenho o que fazer amanhã, entende? Eu não tenho nem dinheiro para. Ela falou, a gente vai dar um jeito. E ela falou para mim assim uma coisa que eu lembro até hoje: você não desiste das coisas. E não é isso que vai te derrubar. E eu falei, caramba, que força é essa? Porque eu não tenho isso. Entende? Ela me abraçou, me beijou e a gente ficou ali sentado um tempão. A gente tinha um sofá na frente, comigo pensando sobre aquilo. Mas aquilo é o quê? Aquilo é algo, é um poder de vida e morte que a pessoa do outro lado tem e não sabe. Ela pode ser usada por Deus ou pelo diabo. Porque ali, ela vindo cansada de um lugar, encontra o marido dela que não dá esperança, não tem nada. O cara que deveria estar cuidando, fazendo aluguel, casa, comida, tudo. Não tem condição, não tem mais nada. Enfim. Então, só para ilustrar, esse Jesus curador, esse Jesus que cura, e que às vezes nos faz esquecer essa potência da cura dele, da cura que a gente tem. Entende? Da cura de um abraço confortável, de um olhar acolhedor, de um jeito de falar. Que às vezes a gente não tem essa noção, né? E às vezes a gente não acolhe, porque a gente acha que, poxa vida, não é possível, sabe? Já deu para mim. Então, não sei se eu te respondi, Nathan. Acabei viajando, mas foi isso. Respondeu sim. Obrigada por compartilhar. Fiquem à vontade, por favor. Falar o que agora depois de um testemunho desse, né? Podia deixar na hora da edição, aí põe esse testemunho para o final, tá? Depois da pergunta que eu. Não pergunta, né? Na verdade, tentando reagir um pouco ao que foi a aula. Primeiro, por um aspecto assim, né? De alguma maneira a gente ainda vai atrás de um certo. Eu vou falar. Não que a gente faça isso, né? Mas a gente vai, por exemplo, atrás de um milagre, atrás de uma cura. Em determinadas denominações, eles transformam aquilo num espetáculo. Teve tem uma denominação, eu vou, vai estar gravado? Vocês sabem, a Universal trabalha muito nessa lógica de fazer um espetáculo no momento da cura, aquela coisa toda, né? E aí teve um racha de um dos pastores lá da Universal que saiu e criou a igreja dele e tal. E o slogan da igreja dele é: aqui o seu milagre chega mais rápido. Então essa forma como se utiliza dessa coisa de cura. E o que eu queria reagir em relação à aula é que, de alguma maneira, pelo menos eu, né? A gente fica muito olhando para a nossa individualidade, ou o nosso problema, ou a nossa questão do momento, enfim, e perde essa dimensão de quantas pessoas estão à nossa volta que têm problemas de saúde que, de alguma maneira, como você colocou no próprio testemunho, no decorrer da aula, de como o nosso gesto de cuidado, o nosso gesto de carinho, de acolher e mesmo de cobrar das autoridades uma saúde de qualidade, ou mesmo, por exemplo, a indústria farmacêutica lucra com a doença. Você tem determinados remédios que, um tempo atrás a gente estava vendo uma reportagem, tem determinados remédios que é por um grupo reduzido de pessoas que salva a vida dessas pessoas, mas a indústria farmacêutica não fabrica porque não dá lucro, né? Uma venda pífia para eles, então eles não vão fabricar, mas e colocam o lucro acima da vida, né? E a gente tem problema com todos os problemas que representa o SUS, né? Se você for comparar, por exemplo, nos Estados Unidos, o quanto que é caríssimo você ter acesso à saúde, né? A Marisa falou da situação do esposo dela que tenta ir para um outro lugar e o convênio não vai cobrir, né? E de como, de alguma maneira, nós não temos essa força total de conseguir cobrir todos esses problemas, mas deixar de falar disso também acho muito complicado, né? Então, acho que quando começa a trazer o texto para essa realidade, conseguir que a gente comece a se preocupar com esses temas, com essas questões, de trazer as pessoas que, por exemplo, estavam sendo invisibilizadas, da gente ter o cuidado de ter rampa de acesso para os cadeirantes acessar a nossa igreja, para poder cultuar junto com a gente, da gente colher essas pessoas.
começa a dar uma dimensão daquilo que o próprio Jesus é, queria, né? Que a gente desse concretude ao amor, à misericórdia, né? Com gestos e ações. É isso que, por exemplo, Pagola fala no texto, foi mencionado na aula, que a ideia da cura não era uma ideia de mostrar o poder de Jesus, mas era a ideia de demonstração da misericórdia de Deus, né? Eu acho que isso nos ensina bastante a gente olhar mais o próximo nessas necessidades e pensar numa sociedade, que como poderia ser uma sociedade diferente dessa que a gente vive, né? Eu acho que a palavra é essa, misericórdia, que talvez a gente não entenda a complexidade e o tamanho disso. Quando a gente pensa que a misericórdia de Deus se renova nas nossas vidas todos os dias, é necessário a gente pensar que a nossa misericórdia com o outro também deveria se renovar. E a gente nunca pensa nisso. A gente pensa que Deus é misericordioso conosco, talvez até porque a gente merece. Mas o outro não merece. Né? E eu acho que é isso. Ok, a gente às vezes é muito simpático com a causa do outro, mas a gente não é empático. E Jesus nunca foi simpático. Jesus sempre foi empático. Jesus sempre olhava com o olhar do outro. E ele sempre cruzava o olhar, que é uma outra coisa que tem nos fugido. Eu acho que a internet é muito boa, mas às vezes nos tira isso. O olhar no olho do outro. Entende? Eu partilhar um testemunho e sentir verdade e dor na fala, no gesto do outro, na dificuldade do outro. Eu acho que isso é uma coisa que para nós também a gente tem que valorizar mais, as nossas mesas, né? A partir das nossas mesas. O reino de Deus será mudado a partir das nossas mesas. No primeiro momento, a partir de onde a gente está. Porque, de novo, é onde a gente pisa que é Terra Santa. Então é isso. A gente não sabe o quão longe vai chegar um testemunho. Né? Uma palavra dividida aqui, partilhada, uma dor dividida, uma graça alcançada, um milagre cotidiano. A gente não sabe qual o poder e onde vai chegar. Mas é importante que a gente tenha isso na nossa cabeça para que a gente continue a partilhar isso, a dividir e a entender que isso é um sinal do reino de Deus. A misericórdia é um sinal. E pensar no espetáculo, eu acho que hoje todo mundo espera o espetáculo. Se tem um acidente, muitas vezes eu vejo muito mais celular, sabe, filmando o acidente do que preocupado com a vítima. Entende? Por quê? Porque a gente busca o espetáculo. Entendeu? Como é que essa moto foi parar embaixo da roda do ônibus? Não é? Será que esse cara tá vivo, meu? O que aconteceu? Né? Entende? Então, a gente olha para a nossa sociedade como um todo, e as igrejas são reflexo, infelizmente, né, da sociedade, e não o contrário. Né? E eu acho que elas meio que se misturam, né? Não é o contrário. Não falando que a igreja só faz coisa boa, mas que a gente deveria estar influenciando o mundo e está acontecendo o contrário, né? Nós deveríamos ser o sal, a luz e o fermento. E eu não sei se isso acontece. Entende? Enfim, fiquem à vontade. Temos mais uns minutos ainda. Roberta, Gi, Jaque. Fiquem à vontade, tá? Angélica. A Angélica é minha irmã que está aqui, né? Vocês sabem, né? Então, muito bom. Eu vou pedir para a gente tirar uma foto, para me provar que eu tive aqui mesmo. Quem tira? Nath, você está aí ainda? Abre a câmera para nós. Fernanda, Angélica, Roberta, Lu. Lu quietinha, Lu? Sabe que eu gosto Eu de... cheguei tarde do trabalho, aí fiquei aqui em off. É, que bom que você está aqui com a gente. Fico feliz, de verdade. Assim, eu só estava ajeitando o cabelo aqui. Olha ela, olha ela. Chiquetosa. E eu que não consegui Minha arrumar o novela meu. no final. É, faz parte. Olha aqui, a Fernanda com participação especial da gatona. Vamos tirar foto? Sim.
Tá aqui embaixo. Oi? Roberta? Angélica? Beijo para vocês. Fazer uma oração, o que vocês acham? Para a gente ir para casa, ou voltar para casa. Pai, obrigado mais uma vez pela reunião dos seus filhos, da maneira que o Senhor separou para nós, Pai. Derrama sobre nós a misericórdia hoje, Senhor. Hoje e sempre. E que as suas misericórdias transformem a nossa vida para que a gente tenha olhos que veem, a gente possa identificar e curar aqueles que se aproximarem de nós, Senhor. Uma cura a partir de um abraço, de um olhar, a partir de uma palavra. Senhor, que possamos representá-los como seus filhos. Que a gente possa entender essa autoridade que há em Ti também há em nós, Senhor. As pessoas possam olhar em nós e de vez em quando ver resplandecer a sua face. Aí eu peço ao Senhor que o Senhor mexa em nossas entranhas e que a compaixão se faça presente em nossas vidas, não só hoje, mas todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, galera. Muito bom estar com vocês. Amém. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, gente. Tchau, Angélica. Tchau, Jaque. Beijo. Você Fica com também, Deus, Gi. gente. Bom? Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.